Nesse vídeo vou te contar um segredo sobre ganhar dinheiro com projeto. É o seguinte, quanto mais você achar, quanto mais você acreditar que é difícil ganhar dinheiro com projetos, mais verdadeiro isso se torna, tá? Não só pela lei da atração, não só pela lei da fé, ou pelos princípios da fé, você conhece, quando eu falo da lei da atração, é aquela ideia de que quanto mais você acredita que algo é possível, mais ela se torna possível. Quanto menos ela se torna possível, né? Ou mais ela se torna impossível. Não só por isso, mas porque normalmente quando você tem essa mentalidade, você deixa de fazer as coisas que realmente precisam ser feitas para contrariar essa crença que você tem de que projetos, de que é difícil ganhar dinheiro com projetos. Esse é o primeiro segredo que você precisa perceber. Você é iniciante que está a entrar para o mercado, ou inclusive se você está a pensar em entrar no mercado, ou que já estejas dentro do mercado e começas a encontrar essa dificuldade em fechar projetos, encontrar trabalho. Isso é fundamental. A crença. Existem sim algumas razões que fazem com que os iniciantes encontrem essa barreira, essa dificuldade em conseguir projetos, né? Em conseguir fechar negócio para a execução de projetos de especialidade. Porque não é fácil, eu confesso, mas não é impossível. Essa é a verdade. A primeira razão é não saberem por onde começar. Essa é a primeira razão. Não saberem por onde começar. O que acontece? O setor de projetos ele é um setor vasto. Quando eu falo de projetos, estou aqui a dizer setor de projetos de instalações elétricas. Ele é um setor vasto. O que eu quero dizer com setor vasto? Vasto. É que você tem desde projetos residenciais, você tem projetos comerciais, você tem projetos escolares, você tem projetos especiais. Aqui quando eu falo de projetos especiais, estou a falar de projetos hospitalares, estou a falar de projetos de garagem, projetos de balneários ou saunas, são projetos especiais. Você tem um conjunto de projetos que dentro daquilo que são os princípios normativos, ou os princípios técnicos, à luz dos decretos e dos regulamentos que orientam o processo de execução de projetos, você vai perceber que todos esses grupos eles possuem características específicas inerentes a cada grupo. Tá? Então, para um iniciante, para alguém que pretende começar no setor, pretende iniciar no mercado, é fundamental que eleja, dentre várias categorias de projetos que existem, um que se encaixa com o estágio em que estás. E o meu conselho relativamente a isso tem sido, primeiro por questões de experiência e depois por questões legais, começar por residências é, na minha opinião, a melhor opção para quem vai entrar para o mercado. Não é? Quando digo experiência, você nunca fez nenhum projeto. É mais difícil alguém te confiar um centro comercial, um projeto de um centro comercial, do que de uma residência, um T2, T3. Percebe? Questões legais. É mais a probabilidade de um centro comercial precisar de licenciamento é maior do que de uma residência. É claro que à luz dos decretos, não importa se é residência ou comercial, todos precisam ser licenciados, mas nós conhecemos como é que é o nosso mercado. Só se licencia projetos comerciais, projetos significativos. É claro, existem algumas residências que, em função da urbanização ou do local em que será construído, às vezes para levar lá energia, para ainda se deslocar para lá, eles precisam de um documento legal que traga as especificações técnicas da forma de distribuição do edifício, a carga e tudo mais. Entender por onde começar. Na minha opinião, comece por residências. Se eu tivesse que pedir a você para indicar por onde deverias começar, é por residências. Segundo, não executarem. É o segundo aspecto que faz as pessoas, os iniciantes, terem dificuldade em fechar projetos. O que é que acontece? É estranho, mas não sei se você, provavelmente você já procurou emprego. O que acontece quando você vai procurar emprego? Você escreve um currículo, só que no currículo, muitas vezes, você coloca a experiência de trabalho, em que empresas você já passou e que você fez
não é? Executou as mesmas habilidades que você procura nesse novo emprego. É meio que isso. Eu estou aí procurar emprego, mas preciso dizer que experiências relacionadas a essa posição eu já tive. Em projetos é exatamente a mesma coisa. Ok, você está em busca de projetos. O que é que você já fez? Os iniciantes têm essa dificuldade porque eles não conseguem mostrar o que é que já fizeram. Há uma frase que diz assim: se você quer ganhar na loteria, você precisa encontrar dinheiro, pagar a aposta. Você precisa pagar a aposta. O que é que eu acredito como sendo pagar a aposta no nosso caso? Comece por pequenos projetos, nem que se for projeto da tua família, projeto do amigo, projeto de um vizinho, ou projetos fictícios, sei lá, baixe plantas, baixas na internet, vá fazendo pequenos projetos. Isso é fundamental. Isso aos poucos vai criando uma espécie de portfólio, mas não portfólio de forma literal, né? Não necessariamente um portfólio, mas a natureza, a própria atmosfera, você inclusive vai começar a perceber que você já está dentro do ramo. De alguma forma você já faz aquilo. É claro que se for necessário alguém pedir alguma prova, você tem alguma coisa para mostrar. Isso é fundamental para o iniciante. Isso de alguma forma dificulta fazer um projeto porque você ainda não fez nenhum. Há pessoas que acreditam na mente que conseguem fazer, mas a prática, o estar lá, o fazer é diferente. Então exponha-se, comece a se expor a projetos práticos, a executar projetos de fato. Isso é fundamental. A terceira razão que faz as pessoas os iniciantes terem dificuldade em encontrar trabalhos, os primeiros trabalhos, é a energia. Isso vai parecer espiritual, é muito mais espiritual do que outra coisa. A chamada teoria da vibração. Você precisa vibrar na frequência de projetos. Se a tua vibração não estiver alinhada com a vibração de ganhar dinheiro com projetos, é muito mais difícil. Fica muito mais difícil você ganhar projetos. É meio que todos os projetos escapam. Vê, o teu vizinho, provavelmente a essa altura, quer um projetista. Poderá não ser para ele, talvez poderá ser para uma obra que ele está executando em algum lugar. Só que ele não sabe que você, que é vizinho dele, faz projetos. Então, lá atrás, o teu vizinho está com dinheiro na mão para pagar um projeto que você faria. Mas porque você não está nessa energia, não se expõe, não vive isso, porque você precisa viver, você precisa sentir isso, você precisa respirar projeto. Você precisa falar sobre essas coisas. Como você não faz isso, não tem como a natureza entender que você faria isso pelo teu vizinho. Esse é o terceiro aspecto. O último que eu considero é não se expor. Só que assim, o que eu estou a chamar de exposição? É você se expor para as pessoas, não é? Como eu já disse, pai, famílias, amigos, irmãos de igreja, o que for, mas também para arquitetos, para engenheiros que você conhece, podem ser teus familiares ou não, que você faz esse trabalho, esse tipo de trabalho. Só que assim, você precisa ter muito cuidado em relação a se expor. Não se exponha se você não entendeu o que você quer fazer. Primeiro, se você não vem executando, quando eu digo executar, não tem exercitado sobre isso. Se você não está a vibrar nessa energia, não adianta se expor. Porque se expor é o último estágio que você deve fazer. Eu não estou a dizer que você deve se expor só quando se sentir totalmente preparado. Nunca vamos estar 100% preparados. Mas o suficiente para entregar um projeto residencial em condições. Só aí é que você precisa se expor. Tenha esse cuidado. Porque às vezes atropelamos etapas. Queremos nos expor sem entendermos a lógica da coisa. Tá? Isso é fundamental. Por quê? Porque depois o que acontece? Não entender por onde começar, não vibrar na mesma energia, tudo isso origina alguns problemas. O primeiro deles é o investimento dos nossos recursos. Todos nós, indivíduos, temos recursos escassos. Né? O teu tempo, a tua energia, o teu dinheiro, inclusive, precisa ser canalizado para alguma coisa específica. Quando você canaliza a tua energia para coisas específicas, tudo fica mais fácil. Só que se você não entende por onde começar, o que você quer fazer, onde é que você quer se entregar, meio que você começa a desperdiçar
os teus recursos. Começas a pegar a síndrome, o que eu chamo de síndrome do tudólogo, quer fazer tudo. Pega no dinheiro, em vez de quer comprar livro de autoajuda. Depois quer comprar livro, um dinheiro que provavelmente podia ter comprado um livro, por exemplo, de engenharia, para investir no teu main, no teu negócio. E para uma palestra, eu teria ido para uma palestra de um professor que vai falar sobre algo relativo à tua área. Mas você paga para uma palestra, por exemplo, para fazer bolo de aniversário. Esse é o problema do não perceber por onde é que você quer começar. E para mim é fundamental isso. Para mim, ganhar dinheiro vai ser sempre resultado da criação de uma cadeia. Tá? Uma cadeia que você precisa criar. Você precisa criar essa cadeia. Porque é dessa forma que as pessoas estão a ganhar dinheiro no mundo real. Tá? Fazer dinheiro com projetos no mundo real é você se expor, conseguir os teus primeiros clientes, os teus primeiros leads, e a partir dessas, com recomendações, você conseguir escalar. Tá? Então, defina o que você realmente quer, paga o preço necessário, mas para mim, pagar o preço, o que é? É estudar, testar. Estudar, testar. Estudar, testar, assim. Estudou, testou. Estudou, testou. E esse teste pode ser em coisas fictícias, podem ser em pequenos projetos, vai testando, vai estudando, vai testando, vai se expondo. Estuda, testa, se expõe. Estuda, testa, se expõe. Esse exercício que você precisa fazer. Tá? A própria natureza vai entender que você está em movimento. Vai entender que você está em movimento. E ele começa a te ajudar. O vento começa a soprar a teu favor. Tá? Portanto, eu aconselho que você foque num nicho específico, entre nesse nicho com os 2 pés, o resto, o próprio caminho vai te orientar. O próprio caminho vai te orientar. E claro, nós também estamos aqui para dar aquela força, você não está sozinho nisso. Estaremos sempre aqui para dar aquela força no que for necessário, com esses vídeos, com a tua mensagem. Agora, para terminar, para mim, o modelo que você precisa usar para começares a fazer projetos pagos, inclusive, é primeiro, defina o que você quer. E eu aconselho que comeces por projetos residenciais. Esse é o primeiro. Segundo, se comprometa com isso e foque somente nisso. Busque tudo o que for necessário em torno do que você se comprometeu. Livros, vídeos, normas, decretos. Busque isso. Estude a fundo sobre isso. Esse é o segundo. Por último, não busque atalho, não busque planos B. Não existe plano B. Por que eu digo que você não deve buscar atalhos, não deve buscar planos B? Porque o foco nessa altura é principalmente o teu aprendizado. É isso que você está a buscar. E eu te garanto, num horizonte temporal de 6, 8 meses é o suficiente para você começar a notar a diferenciação. Começar a colher resultados disso. Tá? Lembre-se, o meu propósito aqui é tornar o teu caminho menos frustrante. Porque o meu foi. Eu te garanto, o meu foi frustrante. Então, é desanuviar isso, é tornar o teu caminho um pouquinho menos frustrante. Se você segurar na minha mão, seguir os conselhos que eu estou a lhe passar, por onde é que você deve começar, o que é que você deve fazer, você vai ter menos frustração. Eu estou a te garantir. Segure na minha mão. Tá? Eu quero que a gente comece a transformar teorias em rendas reais, em renda. E é possível fazermos isso. Tá? Verifique se estás inscrito no canal. Se não tiveres, eu peço encarecidamente que se inscreva. Primeiro, para me ajudar a crescer esse canal. Tá? Segundo, para receberes sempre em primeira mão os meus conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.